Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo aqui do Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. E nós estamos no nosso segundo módulo, aula 4. Olha o quanto nós temos avançado. É maravilhoso, né? Temos a oportunidade de, estudo após estudo, compreender mais sobre a palavra do Senhor, em especial se tratando das orientações que ele nos dá quanto aos eventos finais, quanto aos acontecimentos que antecedem a volta de Jesus e como se preparar para tal. Como se preparar para ver Jesus vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, cercado de milhares e milhares de anjos, para buscar cada um de nós como se preparar para este dia, é através do estudo da palavra de Deus, que vai nos dar orientações e segurança. E aí, quando acontece o que foi profetizado, olha, ficamos seguros, Deus já havia profetizado, então estamos no caminho certo. Tá bom? Por isso que você está aqui, parabéns pelo seu empenho, pela sua dedicação. Eu tenho recebido comentários de pessoas que gostaram dos estudos, estão gostando, estão aprendendo, e é isso, nós estamos todos juntos, rumo ao céu, tá bom? Todos nós aprendemos uns com os outros. Por isso que é importante também os seus comentários, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, algum comentário que você queira fazer, fique à vontade. E juntos vamos compartilhar aí a palavra do Senhor, tá bom? Muito bem. Então vamos para o estudo de hoje? O estudo de hoje está bastante especial, que fala aí da purificação do santuário. Você viu que nos 3 últimos estudos nós temos trabalhado aí com a visão de Daniel, lá no capítulo 8, verso 14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Com base nisso, nós desenvolvemos o que aconteceu para que chegasse nessa purificação, tá bom? E qual é o período que envolveu, qual é o início e qual é o fim desse período. E hoje, enfim, vamos falar exatamente sobre a purificação, tá bom? Purificação do santuário. Muito bem. Preparado? Apostos aí a mão para a gente orar, falar com o nosso Deus, com o teu Deus, o Espírito Santo que está aqui conosco neste momento. Então vamos lá. Senhor Deus, Pai amado, louvado seja o teu nome, Pai, porque aqui estamos para buscar o Senhor, buscar a tua palavra e compreendemos, Senhor, mais dos teus ensinamentos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a focar, nos ajude a compreender o que o Senhor tem para nós nesta aula, nesse estudo. E assim te pedimos, Pai, que nos guie nesta jornada. O Senhor conhece também o nosso interior, as nossas necessidades, os nossos pedidos, também os nossos agradecimentos. Então seja conosco, Pai. Faça-se a tua vontade na nossa vida. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Então vamos lá? Vamos para o tema de hoje, a purificação do santuário. Nós temos o estudo de hoje e com isso nós vamos mergulhar em um dos temas mais profundos e reveladores da Bíblia, que é o santuário. Então vamos partir do ponto em que Deus pediu a Moisés que construísse um santuário no deserto. Olha o pedido de Deus, está lá em Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então a intenção da construção do santuário era para que Deus habitasse no meio do seu povo, o povo de Israel. Então, com base nisso, nós vamos entender o desejo de Deus para os nossos dias, tá bom? Olha lá. Mas por que estudar o tema do santuário? O que o santuário, nós vamos ver, com as suas tendas, móveis e rituais, qual é a relação que tem para a nossa vida hoje e com os eventos finais que antecedem a volta de Jesus? Qual é a relação? Bom, conforme vimos na profecia de Daniel 8,14, entendemos que após o período de 2.300 anos, começa a purificação do santuário. Este santuário é o original que se encontra no céu. Este foi o modelo que Deus mostrou a Moisés para que, assim com base nele, construísse uma cópia. Então nós temos um santuário no céu e com base nele foi construída uma cópia aqui na Terra. E a pergunta que fica nós vamos falar dessa pergunta aqui, deixa eu já avançar. Existe um santuário no céu? Vamos lá, olha só. Conforme a tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Está lá em Êxodo 25, verso 9.
Então, temos mesmo um santuário no céu? É isso que o texto disse? Vamos para mais um verso. Êxodo 25, 40. Atenta, pois, que o faça conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Então Deus mostrou no monte para Moisés um original. Com base nele, Moisés construiu uma cópia aqui na terra. Claro, Moisés, como eu digo, Moisés é com os seus artífices, né? Tinha muitos construtores, artistas, desenhistas, que inspirados por Deus, foram usados para construir o santuário com base naquele que foi mostrado no monte, tá bom? E Moisés tinha tudo ali para orientar a todos como fazer o santuário, como ele deveria ser construído. Vamos avançar? Eu vou trazer agora um verso que ele é mais específico, mostrando que de fato existe um santuário no céu. Olha lá, está em Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Então aqui deixa claro que lá no céu, Deus erigiu, construiu, fundou um santuário, não foi o homem. O que foi construído pelo homem, que no caso Moisés, foi o que foi feito aqui na terra, lá no céu, o Senhor mesmo erigiu, tá bom? Então aqui fica claro que existe um santuário celestial. E aqui tem a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Após esse período, o santuário será purificado. E no fato já foi. Foi no sentido de que começou o processo da purificação. Porque o texto diz, será purificado. Então, a partir do ano de 1844, esse será purificado começou a se cumprir. Então, tem todo um processo de purificação a partir desse ano. Nós vimos que o período inicial dos 2.300 anos começou em 457 a.C. Ele foi avançando, nós estudamos. Se você não conseguiu ainda acompanhar os estudos anteriores, corra lá, tá bom? Aproveite que está disponível, está gravado, acesse lá para você compreender como que essa visão ocorreu, o significado dela e como que foi descoberto aí o ponto de partida e o ponto de término desta profecia, desse tempo aí, o maior período, tá bom, profético que foi colocado, registrado na Bíblia. Bom, o fato é que nós vamos falar aqui, ó, 1844. A visão lá de Irã Edson, ele viu lá no milharal que Jesus, ele olhou para o céu e Deus mostrou uma visão para ele. Ele teve uma visão de Jesus passando de um lugar do compartimento lá no santuário, que é o santo, para o lugar santíssimo. Então ali Jesus começou um ministério de purificar o santuário. Aí volto a perguntar, purificação no céu? O céu não é um lugar puro? Como que precisa de uma purificação? Então nós vamos compreender, tá bom? E aproveitando, eu quero te dizer que esse estudo ele é tão especial, tão profundo, a base, é o pilar de todas as doutrinas, todos os conceitos bíblicos, ele é a base, porque ele se trata do plano da salvação. Ele está tão especial que eu precisei dividir ele em duas partes. Então, essa aqui é a parte 1 do estudo e temos na próxima semana a parte 2, tá bom? Então, vamos lá. E com esse estudo a gente vai aprender já grandes lições, tá bom? Então, fique atento até o final, tá bom? Vamos lá. Bom, aí ó, como no céu um lugar puro pode necessitar de purificação. Então, antes de mais nada, vamos entender os compartimentos imóveis do santuário, também chamado de tabernáculo. E com base neles, nós vamos entender como é essa purificação lá no céu. Com base na purificação que ocorria no santuário terrestre, nós vamos entender a purificação que acontece lá no céu, tá bom? A partir do ano de 1844. Então vamos avançar. Bom, vamos falar do primeiro compartimento aqui, tratado nesse estudo, que é o lugar santo, o santo lugar. Hebreus 9:2 diz assim: porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. Então nós temos o compartimento chamado santo lugar, ou lugar santo. Nesse compartimento você tem o candelabro, você tem a mesa
e você tem os pães da proposição em cima da mesa, tá bom? Então esse aqui é o santo lugar. Vamos avançar. Bom, falando ainda agora do Santo dos Santos, vamos entrar nesse segundo compartimento. Temos o texto de Hebreus 9, 3 a 4. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então, no compartimento Santos dos Santos, tem ali o altar de ouro. Esse altar de ouro nós vamos entender que ele está entre o lugar santo e o santíssimo. Tem uma cortina que separa esses dois compartimentos. Então o altar de incenso ele está bem ali, na cortina, bem na cortina ali próximo. E aí em seguida vem o Santo dos Santos com ou melhor, com a Arca da Aliança, que dentro dela é uma arca coberta de ouro, dentro dela tem o maná, tem o bordão de Arão, que floresceu, e tem as tábuas da aliança, que são os 10 mandamentos, escrito inclusive com o próprio dedo de Deus, em duas tábuas de pedra. Então, são esses 3 itens que tem na Arca da Aliança. Ainda sobre a Arca da Aliança, nós temos aqui os querubins da glória, que estavam ali sobre a arca. E com a sua sombra cobriam o propiciatório. Esse propiciatório, pessoal, é a tampa, é a própria tampa da arca. Bom, aí o texto continua, mas dessas coisas não falaremos agora, com mais detalhes. Está lá em Hebreus 9, verso 5, tá bom? Então temos aí o compartimento santo dos santos. Agora vamos para um outro compartimento, o terceiro que vamos mencionar aqui no estudo. São esses 3 que tem o santuário, tá bom? Tem o átrio, compartimento átrio ou pátio. Êxodo 27, verso 9 diz assim: Faça também o átrio do tabernáculo, do lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino retorcido, o comprimento de cada lado será de 44 metros, tá bom? Então aqui temos o pátio. E o que tem no pátio? Vamos ver. Olha só. Aqui diz: Faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 m e a largura será de 2,20 m. O altar será quadrado e a altura será de 1,30 m. Está lá em Êxodo 27, verso 1. Bom, então no pátio você tem ali o altar. Esse altar é o altar de sacrifício. E também tem esse móvel, que é a bacia de bronze. Olha o texto que diz: Faça também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e ponha água dentro dela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Êxodo 30, verso 18 e 19. Avançando aqui, ó. Santuário terrestre e os seus móveis. Então a gente viu aqui, ó. Então nós temos aqui no lugar do pátio, está vendo aqui o pátio, nós temos 2 móveis. Nós temos o altar de sacrifício e a pia. Você vê que a pia está entre o altar, como diz o texto, e entre a tenda. Inclusive, essa parte aqui da tenda é o lugar santo, tá bom? Então, no lugar santo, nós temos o quê? Nós temos a mesa, com os pães, e nós temos o castiçal, com as 7 lâmpadas. Esse castiçal ele tem 7 lâmpadas. E essas lâmpadas elas ficavam acesas dia e noite, tá bom? E aqui temos o próprio altar de incenso. E aqui separava uma cortina do santo para o santíssimo, tinha uma cortina, e aqui o altar de incenso. Em seguida, aqui no lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, nós temos a própria Arca da Aliança. E dentro continha, você lembra o que continha? Continha lá as tábuas da aliança, que é os 10 mandamentos, continha a vara de Arão e continha o maná, que era um alimento que foi oferecido ali para o povo de Israel no deserto. Então vinha um maná do céu, o maná, o alimento do céu, que era o pão deles dia após dia.
tá bom? Então aqui é o santuário terrestre, com os seus móveis, com os três compartimentos, por assim dizer. Então tem o compartimento aqui, a parte do pátio, e claro, né, o santo e o santíssimo, tá bom? Muito bem. E o que que acontecia? O que que acontecia nesse santuário terrestre? Então eram oferecidos ali ofertas pelo pecado, para que as pessoas pudessem ser purificadas dos seus pecados. Então, dia após dia, durante um ano ali, imagine, todos os dias. Então você tinha ali o sacrifício oferecido aí pelo povo. O que acontecia? Tinha o sacerdote ele era responsável por trazer esse sangue do sacrifício aqui para dentro do santuário. Então vinha ali o ofertante, vinha ali o adorador, aquele que iria fazer o sacrifício do cordeiro, porque na verdade ele que tinha que morrer. Porque não é assim? O salário do pecado é a morte. E o pecado é a transgressão da lei. Então, pecou, transgrediu a lei, e a lei está aqui, ó, no lugar santíssimo. Então, a lei exige que a pessoa morra, porque ela transgrediu. Então, para que fosse satisfeito os reclamos da lei, precisaria haver a morte. Isso foi feito com a morte de um inocente, o cordeiro, no lugar do pecador. E esse cordeiro nós sabemos que representa o próprio Jesus. João mesmo disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso João disse a respeito de Jesus. Então nós temos aqui, a pessoa vinha aqui com o seu sacrifício, a sua oferta, ele trazia o cordeiro, e ele mesmo degolava o cordeiro. Então ele pegava a faca, cortava aqui no pescoço, saía o sangue, pegava aquele animal, o sacerdote, agora, por sua vez, ele oferecia esse sacrifício. Então, o inocente era morto no lugar do pecador, e aí esse sangue que era vertido era colocado numa bacia, uma baciazinha, e aí antes de o sacerdote entrar aqui, ele lavava as mãos e os pés, simbolizando ali que ele precisava entrar purificado. Então era um símbolo, então ele entrava aqui purificado, ok? Com a bacia, com sangue, e aí ele aspergia, ele pegava aquele sangue com uma esponja, uma espécie de esponja, molhava a esponja e aspergia assim na cortina. E além da cortina você tinha o quê? A própria Arca da Aliança, onde estava a lei. Então era como se aqui, ó, aqui está o sangue exigido aí pela sentença do pecado, né? Houve o pecado, então a sentença é a morte, está aqui o sangue. Então imagine, dia após dia era feito isso. Então o santuário acabava ficando sujo, ficava sujo. Os pecados de todas as pessoas, inclusive aqui era um arraial ao redor do santuário. Tinha aqui as tribos, 12 tribos, cada uma disposta em uma parte aqui do ao redor do santuário. Tá bom? Então cada dia era manhã e tarde acontecia o sacrifício. Então imagine, o santuário ficava sujo, tanto sangue vinha para cá. Aí o que ocorria? Depois de um ano, uma vez por ano, agora era a vez do sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote, ele ia fazer algo parecido que o sacerdote fazia, só que ele passava pelo santo e ele entrava no Santíssimo. No Santíssimo. E você lembra lá o texto? Que temos um sumo sacerdote tal que adentrou lá no santuário celestial. Então esse sumo sacerdote que estava aqui na terra, ele representava o próprio Jesus. Tá bom? O que ele fazia uma vez por ano? A purificação do santuário, ele precisava ser limpo. Enquanto os pecados estavam aqui registrados, nessa cortina, simbolicamente, através do sangue, estavam ali, significava que precisava de uma purificação. Ainda não tinha o total, assim, perdão, tinha o perdão, mas faltava excluir ali os pecados simbolicamente. Então, o que se fazia para remover ali da cortina do santuário? Era escolhido 2 bodes. Então, desses 2 bodes, o sumo sacerdote ali estava com esses 2 bodes. Um era sorteado para Cristo, para Jesus, que representava o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, um bode representava a Jesus. O outro representaria o próprio Satanás. Nós vamos entender isso com mais detalhes no próximo estudo.
tá bom? Mas o fato é que esse bode que representava Cristo tinha ali o sangue vertido na bacia, ele era sacrificado aqui, ok? E aí, o sumo sacerdote, antes de entrar aqui, lavava as mãos, os pés, ele entrava aqui no lugar santo, né? E aí ele entrava aqui agora no Santíssimo. E aí, com o sangue, ele aspergia aqui, com a bucha, é uma esponja, uma espécie de esponja, de um ensopo, né? Ele aspergia ali em cima da tampa do propiciatório. Então era como a lei estivesse recebendo ali o sangue, estivesse sendo satisfeita os reclamos da lei. Pecou, precisa morrer. Só que no lugar do pecador, o inocente morria. E aí agora, como precisava fazer a purificação do santuário, esse sumo sacerdote representava o próprio Jesus. Então ele adentrava agora no lugar santíssimo. Então ali simbolicamente ele recebia todos os pecados das pessoas que cometeram daquele ano, durante aquele ano, recebia sobre si. E aí ele saía do santuário. E aí era feita toda uma limpeza geral aqui. Mas como ele saiu aqui com a purificação, aliás, com o sangue, todos os pecados todos, de uma forma simbólica, agora ele vai colocar a mão aqui sobre aquele outro bode que ficou, que é o bode representando Satanás. Então ele coloca a mão sobre esse bode e simbolicamente esses pecados todos vão para o bode, e aí esse bode é levado para o deserto e lá ele fica até morrer. Então isso representa o que vai acontecer com Satanás no final de tudo, ou seja, todos os pecados perdoados e as pessoas que se arrependeram dos seus pecados levaram para Jesus, Jesus transfere para Satanás. Então aqui tem uma lição muito especial. Nenhum de nós, nem você, nem eu, precisamos portar a culpa dos pecados, o peso dos pecados. Nós podemos transferir a Jesus e Jesus vai transferir para quem é de direito, que é o próprio Lúcifer, é o próprio Satanás, que é o arqui-inimigo de Deus. É aquele que veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então, por isso que nós temos aqui esse santuário, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Ficou alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários, a gente vai respondendo, tá bom? Ou então na plataforma aí nos comentários também, pode registrar aí a sua pergunta, a sua dúvida, seu comentário e juntos vamos partilhando aí, estudando aí a palavra de Deus, tá bom? Muito bem. Então vamos avançando. Olha aqui, nós temos então agora o significado dos móveis do santuário. Aqui nós entendemos todo um processo que acontecia no santuário terrestre. Com base nisso, nós vamos entender o que acontece lá no céu, tá bom? A gente vai trazer mais detalhes no próximo estudo, na próxima semana. Agora nós vamos compreender o significado dos móveis. Cada móvel daquele tem um significado. E nós vamos ver que todos eles levam a Jesus. Quer ver? Olha só, vamos falar do altar de sacrifício. Efésios 5:2. E viviam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, Cristo é o nosso sacrifício, o cordeiro que era sacrificado representava Jesus. E interessante que quando Jesus ele foi morto ali na cruz, tem uma relação forte aí com o pátio, com o átrio, porque Jesus foi sacrificado, inclusive, ali na cruz, fora de Jerusalém, fora ali da cidade de Jerusalém. Foi sacrificado fora, então está no pátio, porque em Jerusalém tinha um santuário, o templo, que foi construído ali. Então, olha a relação que nós temos. Bom, vamos lá. Bacia, a pia que tinha ali junto com o altar, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, Efésios 5:26. Ou seja, a água ali tem um significado de purificação, e a purificação pela palavra de Deus. Então, quando você busca a palavra de Deus, ela te purifica, porque você lê e você começa a praticar os seus ensinos e você é lavado, purificado. E essa purificação ela tem um significado bastante especial, inclusive quando você aceita Jesus e se entrega a Ele através das águas. Você desce as águas, você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é imergido, você é colocado dentro da água pelo ministro de Deus, pelo pastor, e aí você
sai da água em novidade de vida. Então você retrata ali, você expõe ali diante do mundo, do universo, todas as pessoas que você agora é um filho de Deus, que você pertence a Deus. E aí você começa o processo de purificação pela palavra de Deus, tá bom? Então o primeiro passo é o batismo, e aquele que crê e for batizado será salvo. E em seguida você vai tendo mais contato com a palavra de Deus e sendo purificado dia após dia. Por isso que é importante, você que ainda não tomou essa decisão, tome. O que está te impedindo? Qual que é qual é o problema que você está passando, o que te impede, o que está te segurando, né? E se solte, se liberte disso, peça a Deus que te ajude para que você se entregue a Ele, porque o objetivo de Jesus é salvar a cada um de nós. Então Ele não quer que ninguém de nós nos percamos, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Eu fiz a minha decisão, eu passei pelas águas. Por mais difícil que eu vi impossibilidades no meu caso, mas eu acreditei, eu aceitei pela fé. E hoje, eu batizado não significa que agora eu não faço mais nada de errado. Pelo contrário, vem muitas tentações para que de fato me façam cair. E cometo erros, pecados e acabo levantando, o Senhor me ajuda a prosseguir, me perdoa e assim Deus vai te dando forças e vai te ajudando na jornada cristã. Então, amado, amada, Jesus está chamando você para se entregar a Ele, tá bom? Então, eu espero esse dia especial aí, e você que, quando você tomar essa sua decisão, escreva aqui pra gente. Olha, eu tomei a minha decisão, entreguei minha vida nas mãos de Deus. E aí juntos vamos festejar. O céu é uma alegria que só quando uma alma se arrepende e se volta para Jesus. Tá bom? Então temos aí a bacia, que representa a purificação dos pecados, né? Muito bem. Então vamos para o compartimento do lugar santo, que tem ali a mesa dos pães, que eu vou mostrar para você. A mesa dos pães, tá vendo ali, ó? O que significa essa mesa? Então, olha só. Jesus diz assim em João 6,48: Eu sou o pão da vida. Então, Jesus é o pão, o alimento. A própria palavra dele traz alimento a cada um de nós. Então, Jesus é o pão da vida. Esse é o significado da mesa. E ali tinha 12 pães, né? Olha só, representando o povo de Deus ao longo da história. Então, temos aí as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, temos os 12 discípulos no Novo Testamento. Ou seja, é o povo de Deus ao longo da história, tá bom? Muito bem. Que recebe a palavra dele e que se alimenta. Temos o castiçal. O que é o castiçal? Está lá em João 8,12. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, o castiçal, com suas 7 lâmpadas, que se acendem de dia e de noite, não se apagam, representa que Jesus é a luz do mundo. Se o mundo não está totalmente em trevas, é porque Jesus ainda ilumina o mundo. Ele é a luz que ilumina através da sua palavra. E nós, nesse momento, estamos recebendo essa luz do conhecimento da palavra de Deus. O altar de incenso, que fica ali entre o Santo e o Santíssimo. Bem, lá em Apocalipse 8, verso 3 diz: Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, esse altar representa as orações. Você lembra que o sacerdote ele ia com sangue ali aspergir sobre aquela cortina, com aquele sopo, né, ensopo, né, que fala, aquela esponja. Então, ali era como se o sacerdote estivesse trazendo as orações de todas as pessoas para o santuário, para que houvesse o perdão, pedindo perdão por aqueles pecados. Então, aquele incenso representa a oração dos santos. Então, toda vez que você e eu oramos, então, esse incenso, ele simboliza isso. É como se a gente estivesse ali diante da presença de Deus e estamos clamando a Deus que nos perdoe. Tá bom? Muito bem. Próximo. A Arca da Aliança, que está lá no Santíssimo. Né? Olha só. Êxodo 25, verso 21 e 22 diz assim: Ponha o propiciatório em cima da arca, que é a tampa em cima da arca. E dentro dela, dentro da arca, coloque o testemunho que eu lhe darei, que é as 2 tábuas de pedra, os mandamentos de Deus.
Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Êxodo 25, verso 21 e 22. Então ali temos no lugar santíssimo a própria presença de Deus. Então o sumo sacerdote, quando ele vinha aqui, ele tinha que estar em dia com Deus. Inclusive, se ele não tivesse em dia, ele tivesse em algum pecado, Deus iria se manifestar ali e ele seria fulminado. Inclusive, ele tinha na sua orla das vestes campainhas. E essas campainhas, enquanto ele se movia, elas faziam barulho, representando que ele estava vivo. Então todos aqui ficavam assim, expectativa, né, para que seus pecados de fato fossem eliminados dali. E que o sumo sacerdote representasse eles. Agora imagine, o sumo sacerdote aqui, as campainhas param de tocar, ou seja, ele parou de se movimentar. Ou seja, ele foi fulminado. Que algum pecado ele tinha que ele não se arrependeu. Então, porque a presença de Deus se manifestava aqui. Então, aqui, o lugar santíssimo, através da Arca da Aliança, que tinha os anjos aqui, os anjos guardando aqui a arca da Aliança em cima na tampa, então tinha aqui manifestada a presença divina. Esses anjos, eles significavam ali que Deus iria se manifestar diante ali do Santíssimo, tá bom? Muito bem. Então, nós temos aqui a disposição dos móveis, eles estão ordenados de uma forma, percebe? Olha só, temos aqui, novamente falando aqui pra gente. Que móvel é esse aqui? É o altar de sacrifício, né? Muito bem. E aqui temos a bacia. E aqui? A mesa com os 12 pães, que representam o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento as 12 tribos, como no Novo Testamento os 12 apóstolos, ou seja, o povo de Deus ao longo da história. E aqui temos o castiçal com as suas 7 lâmpadas, o altar de incenso e a arca. Então temos aqui Jesus como nosso sacrifício, a palavra de Deus nos purificando, a nossa entrega através do batismo, o pão que é a palavra de Jesus, Jesus é o pão da vida, que dá vida, né? O mal veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que a gente tivesse vida. O castiçal, Jesus é a luz do mundo, as orações que nós fazemos por intermédio de Jesus, em nome de Jesus, são aceitas diante do Pai. E aqui tem a Arca da Aliança, que representa a presença divina. Muito bem. Você consegue, com base nesses desenhos, da forma que eles estão dispostos, você consegue visualizar uma imagem, um desenho que está registrado aí nesses desenhos? Faz aí um desenho. Vamos fazer um desenho que está nele aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue identificar o que que tem aqui nesse desenho. Que imagem que ele representa. Olha só que interessante. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, gente. Ó. Opa. Temos aqui. Ok, veio aqui, ó. Tá vendo? Vertical. Ok. E nós temos aqui o horizontal. Tá vendo? Que desenho é esse? Ó. A cruz. Olha a cruz aí. Uma cruz, nós temos uma cruz, gente. Olha só que interessante. Todo o santuário, ele representa o sacrifício de Jesus que foi feito na cruz do Calvário. Então, cada parte desse santuário nos leva ao próprio Jesus, o nosso sacrifício. Era para nós morrermos. O pecado, ele veio para nós e nós merecíamos a morte. Mas Jesus se colocou no lugar do pecador e nos abriu acesso direto ao Pai, junto ao trono, onde tem a presença divina dele. Então, nós, graças a Jesus, podemos ser salvos. E olha que interessante. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, de fato, nós merecemos a morte. Esse é o salário que a gente recebe. Só que graças ao dom gratuito de Deus, nós temos a vida eterna. Isso em Cristo Jesus, através da sua morte. E Jesus, ele é o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por através de Jesus. Assim Jesus disse, está lá em João 14, verso 6. E esse aqui em Romanos 6, 23. O fato é que, gente, olha só que interessante. Jesus é o caminho, ou seja, aqui ó, começa no pátio. Ele é o caminho, ele inicia o caminho através do seu sacrifício, o caminho de salvação do pecador. O nosso caminho
que nos leva à salvação. Ele é o caminho, Jesus, aqui ó. Jesus é a verdade. Não há outra verdade a não ser Jesus, né? E nós vimos aí na semana passada a restauração da verdade, nas colunas da verdade, representando aí na palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, Jesus é a verdade, o Pai é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a sua lei é a verdade. E aqui Jesus se identifica como a verdade, através da sua palavra, através da luz que ele oferece ao mundo, e aí nós podemos elevar a ele as nossas orações, que elas são atendidas graças às suas misericórdias. Aquilo que for bom para nós, ele vai atender. O que não for bom para nós, não precisamos ser atendidos, tá bom? E a gente vai acabar entendendo que o melhor é sempre a vontade de Deus. E aqui, então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, diante desse processo, nós recebemos vida, somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então, o sangue de Jesus do Cordeiro é aspergido aqui, ó. Então, simbolicamente, o sangue do Cordeiro nos libertou da condenação do pecado. Um inocente morreu no seu e no meu lugar, em nosso lugar. Tá bom? E com isso, amado e amada, nós somos privilegiados de poder receber esse dom gratuito de Deus através do seu sacrifício, de termos essa bênção disponível para nós, que é a vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que ele te faz esse convite. Você que já se entregou a ele, continue firme na palavra de Deus. Por mais que falhemos, a palavra de Deus nos garante que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Ele nos perdoa, e ainda que a gente falhe, é só você se voltar a ele e ele te perdoa. E você que ainda não se entregou através do batismo, se entregue, não deixe para depois. Faça esse concerto o quanto antes com Deus, porque pelos sinais, pelos acontecimentos, ele está vindo o mais rápido possível para nos buscar. Então ele não quer deixar você de fora. Então por isso cada um de nós temos que fazer a nossa escolha. Como eu já disse, eu já fiz a minha e você faça a sua. E a gente que decidiu aceitar Jesus pelo batismo, a cada dia continuamos unidos a Jesus, tá bom? Para que possamos naquele dia vê-lo face a face. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Que bom que chegamos a mais um conteúdo, ao final de mais um conteúdo aqui da Palavra de Deus, com esse tema bastante especial. E aí, você gostou? Semana que vem temos mais, se prepare para a conclusão desse tema, que é a purificação do santuário, tá bom? Então eu te convido aqui a você fechar seus olhos para mais uma vez juntos falarmos com o nosso Pai. Senhor Deus, te louvamos porque graças ao Senhor Jesus podemos ter a vida, Senhor, e muita vida, vida em abundância conforme está escrito na tua palavra. Que através dela somos purificados e é através da tua palavra que decidimos aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador, porque assim o Senhor disse, o Senhor registrou, o Senhor falou: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venha, troque comigo o seu fardo, leve o meu fardo, que ele é leve, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Então aqui estamos, Senhor, colocamos diante de Ti todo o nosso fardo, todo o nosso peso, Senhor, e dos pecados, para que o Senhor nos perdoe, nos purifique, e nos ajuda, Senhor, para que a gente possa seguir nessa jornada rumo aos céus. Te louvamos e te agradecemos, abençoe cada um de nós, por Jesus, amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Muito bem. Então, finalizamos aqui. Lembrando que no próximo estudo, que é a continuação desse, nós vamos, enfim, responder a pergunta: como que é o processo dessa purificação no santuário celestial? Tudo bem, nós entendemos que aqui precisava, porque aqui somos pecadores. Mas lá no céu, existe pecadores? Como que é esse processo? Não existe pecadores, gente, lá no céu. Não existe, já te respondo isso, tá? Mas por que, então, essa purificação do santuário lá no céu? O que exatamente nele precisa ser purificado? Nós vamos entender, tá bom? Vamos ver que existem registros lá no céu. Registros que precisam ser limpados, precisam ser feita ali uma purificação nesses registros.
E isso é através do sangue de Jesus. Nós vamos compreender com mais detalhes. Mas por hora vamos ficar por aqui. Então nos encontramos no nosso próximo estudo, tá bom? Te espero lá. Até mais. Tchau, tchau.